Revendo as Escrituras. Entre as trevas, num abismo sombrio, se movendo sobre as águas, o Espírito de Deus surgiu. E se você quer saber de onde ele surgiu, pergunte à sabedoria, que a tudo isto viu. Quem sabe ela te diga, se você for um fiel, porque além do que vimos, ainda há outros céus. Quem sabe ela te diga que ele estava no segundo, trabalhando e planejando como faria este mundo. Ou estava no terceiro, no seu trono a repousar, recebendo dos seus anjos os louvores sem cessar. Ou quem sabe ela queira simplesmente te informar das coisas que ele fez quando apareceu por cá. Criou o céu, terra e mar e tudo que neles há. E também criou Adão e o pôs a espiar. E como se não fora o suficiente a Adão, lhe deu uma adjuntora para não sentir solidão. E ainda os visitava quando o sol tinha se posto, e a eles confirmava confiança e conforto. Mas depois veio o pecado, poluindo a consciência. De Deus foram separados pela desobediência. E criou-se a descendência no pecado de Adão, começando por Caim, que matou o seu irmão. E a terra se encheu de uma geração carnal que de Deus se esqueceu e só praticava o mal. E Deus também sofreu por causa destes pecados, pelo que se arrependeu de ao homem ter criado. E orientou a Noé, por ser um homem fiel, para o livrar da maré que desceria do céu. E já depois de Noé, apareceu Abraão, homem firmado na fé, pai da nova geração, a quem Deus fez a promessa, na sua fidelidade, e disse a ele: te resta ser pai da posteridade. Abraão, farto de dias, Sara já não tinha brilho, mas Deus ali prometia que lhes daria um filho. Sara, rindo e disfarçando, logo foi repreendida, e no passar de 1 ano, a promessa foi cumprida. Nasceu Isaque, menino, a quem Abraão amou, mas Deus lhe pediu filho, e Abraão não negou. Levou-o a Moriá, terra por Deus preparada. Para o sacrificar, partiram de madrugada. Na hora do holocausto, Abraão, já conformado, levantou o seu cutelo, mas foi por Deus avisado. Não faças tal, Abraão, pois para provar que me amas, não privaste o teu filho de ser desfeito em chamas. E assim viveu Isaque. E de Isaque Jacó. E de Jacó veio José, o qual Deus não deixou só. Teve Jacó 12 filhos, e por ter sido fiel, teve seu nome mudado de Jacó para Israel. E José, sendo vendido pelos seus 11 irmãos, foi levado ao Egito a preço de traição. Lá José foi provado e foi achado fiel. Por ele foi preparado um berço para Israel. E de Jacó se formou lá nas terras do Egito as 12 tribos de Israel que Deus havia predito. E depois de castigada por mão de homens cruéis, Deus de lá os resgatava pelos braços de Moisés. Porque Deus com juramento prometeu a Abraão que daria livramento à sua nova geração. Deus amou ainda mais este povo de Israel e lhes fez grandes sinais, mandando o maná dos céus. Conquistaram muitas terras,
destruíram multidões, se apossaram de reinos e poderosas nações. E Deus guiou este povo tão duro de coração pela promessa que fez ao seu servo Abraão. E mandou muitos profetas, mesmo depois de Moisés, para que os ensinassem a serem homens fiéis. Mas foram sempre infiéis ao Deus de Abraão. Circuncidavam a carne, mas nunca o coração. Deus mandou também juízes, cada um com uma missão. Mandou homens valorosos, valentes como Sansão. Enviou também Elias para os livrar do mal, o qual veio e destruiu os profetas de Baal. Jamais alguém descreveu todas as obras do Senhor. Muito menos farei eu, miserável como sou. Mas chegamos a Davi, homem dos últimos dias, lutando até com gigantes, valentes como Golias. Mas Deus lhe deu a vitória, só com a funda na mão, para cumprir a promessa que tinha com Abraão. E Davi profetizou do que ele tinha visto, pois Deus já lhe revelava a vinda de Jesus Cristo. Mas Deus ainda cumpria a promessa com Abraão e encheu de sabedoria o seu servo Salomão. E encontramos Isaías falando de um Salvador. Entre as suas profecias anunciava o Senhor. É vindo o Emanuel, anunciou Isaías, e alertou Israel para estas profecias. Deus instruiu Israel para o arrependimento, deu a eles estatutos, deu leis e deu mandamentos, mas eles desonraram as leis e os mandamentos. Por isso veio Jesus com o Novo Testamento. Veio o homem da divisa, entre os dois testamentos. Este é o que batiza para o arrependimento. João Batista, no Jordão, batizava Israel e confirmava o perdão que Deus mandara do céu. João Batista viu Jesus e expressou bem profundo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Israel rejeitou até aqui o perdão, pelo que também matou este profeta João, que já tinha preparado os caminhos do Senhor e já tinha anunciado a vinda do Salvador. Jesus já se faz presente, o Salvador está perto e está sendo tentado por Satanás no deserto. E ele venceu a Satanás. Depois voltou do deserto, anunciando a paz e o fim que está perto, operando os sinais que nunca se tinha visto. Deus cumpriu ainda mais a promessa em Jesus Cristo. Começou na Galileia, pregando para os vizinhos, na festa de casamento, transformou água em vinho. Jesus Cristo na Judeia, a todos ia ensinando. Subiu para a Galileia, pregou aos samaritanos. Chegou a Galileia, cumprindo sua missão. E ali Jesus curou o filho do centurião. Jesus é o pão da vida, disso prova nos deixou. Sim, dos vivos e dos mortos, de todos ele é Senhor. Para julgar um pecado, os fariseus lhe provaram, mas na resposta de Cristo, todos eles recuaram. Atirem a primeira pedra, quem pecado não tiver, mas todos logo fugiram, deixando livre a mulher. Jesus é a luz do mundo, suas obras diz que ele é. Vê a cura do ceguinho no tanque de Siloé. Jesus é o bom pastor que desmascara o ladrão, da vida é o salvador, da morte e ressurreição. Na entrada triunfal que fez em Jerusalém, ouviu-se um lindo coral: Hosana ao Rei que vem.
lavou os pés dos apóstolos, nos deixou esta lição e falou da sua morte, prevendo a traição. Jesus promete voltar depois da ressurreição, mas para os seus não chorar, prometeu consolação. A videira verdadeira, Jesus disse: eis que sou, e desta grande videira, meu Pai é o lavrador. Está em mim e eu em vós, e vereis frutos crescer, pois sem mim estareis sós, e nada podereis fazer. Deu as últimas instruções, depois, orando por si, orou pelos seus discípulos e se retiraram dali. Foram para o Getsemane, onde Jesus foi traído, após ele ter clamado com grande dor e gemido. Logo foi sentenciado o inocente Jesus, depois de ser humilhado, foi pendurado na cruz. Jesus ali teve sede, com muitas dores clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, e ali ele expirou. Foi sepultado Jesus em uma tumba vazia, porém ali não ficou depois do terceiro dia, pois Maria Madalena foi lá no terceiro dia, porém não acreditou ao ver a tumba vazia. Ao conferir outra vez, viu o anjo que dizia: por que choras, ó mulher? E ela lhe respondia: levaram o meu Senhor, não sei onde ele está. Quando para trás ela olhou, ouviu alguém lhe falar: o que procura, mulher? Por que estais a chorar? Procuro o meu Senhor, me diga onde ele está. E ele apenas disse: Maria, como se fosse um teste. E ela disse: Raboni, que em hebraico é mestre, pois ela o reconheceu, só pela voz que ouviu, que aquele era Jesus, que dos mortos ressurgiu. Assim subiu o Senhor, está à destra de Deus, mas como ele falou, o Espírito Santo desceu. Os discípulos reunidos no Pentecoste a orar, quando se ouviu um sonido de um forte vento a soprar. Mas não era só o vento, descia fogo do céu, e se cumpria o advento que profetizou Joel. E receberam assim a promessa do Senhor. Jesus disse: após mim virá o Consolador, o Espírito da verdade, este vos ensinará e tereis autoridade para me testemunhar. Neste dia receberam novas línguas para falar, autoridade de Deus para os demônios expulsar. Para curar os doentes, Jesus lhes deu a unção para esmagar serpentes e pisar escorpião. E tudo isso Deus fez para nos dar a salvação e cumprir sua promessa que tinha feito a Abraão. Cumpriram-se mais ainda muitas outras profecias que anunciavam a vinda do grande rei, o Messias. Ele veio, ele reinou, nos deu exemplos profundos, com o diabo lutou, venceu o inferno e o mundo. Chegamos no Apocalipse para revermos ainda, pois ele deixou escrito acerca da sua vinda. Muitos sinais surgirão precedendo esse dia, as trombetas soarão, como diz a profecia. E os mistérios selados dos ais que estão para vir, tudo está preparado e tudo vai se cumprir. Nestes dias, a meretriz, mãe das prostituições, que apodreceu a raiz e os frutos das nações, quem és tu, desventurada, e quem te defenderia, se a tua veste manchada a ti mesmo puniria? Nestes dias te virá grande mágoa e desgosto, pois toda a tua imundícia
será lançada em rosto. A quem não tens enganado com a tua idolatria, somente a quem Deus tem dado graça e sabedoria. E Deus dará mais ainda, ao que lhe for fiel, terá no livro da vida o nome escrito no céu. Com Abraão, Deus cumpriu toda a promessa de vida, e com os crentes, Jesus cumprirá com sua vinda. Certamente cedo venho, afirmou nosso Jesus. E com João nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Amém.